Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Mudança no comando da arbitragem do futebol brasileiro. Até que enfim, né? Se a CBF tiver que continuar, se Edinaldo Rodrigues tiver que continuar, pelo menos o comando da arbitragem vai mudar. Nunca vimos uma arbitragem tão defasada, tão deficitária, tão ruim em termos de qualidade como a desse Campeonato Brasileiro de 2024. E não é só eu reclamando, não. São jogadores, treinadores, dirigentes, até o Palmeiras está reclamando. Então, chegou um momento em que não dá mais para se sustentar. Se o melhor árbitro, FIFA, sei lá das quantas, não consegue agradar ninguém, você imagine os piores. Então, Wilson Luiz Seneme, que é o comandante da arbitragem já há 2 temporadas, deve realmente sair. Relacionamento de Wilson Luiz Seneme com o Edinaldo Rodrigues já não é dos melhores. Fato de ter investigações envolvendo árbitros, VAR, isso também pesou muito. O fato de Wilson Luiz Seneme não ter ido bem na CPI, ter se enrolado, ter inclusive produzido provas contra a eficiência do VAR no Brasil, também foi péssimo. E no momento de maior crise da arbitragem brasileira, o Wilson Luiz Seneme sumiu. Ele tirou uma licença, ele ficou afastado, então não assumiu o rojão. Não é um chefe de comissão de arbitragem que costuma falar, botar a cara. Então a CBF já estava extremamente decepcionada com a maneira como ele vinha lidando com a direção de arbitragem no Brasil, com os treinamentos, com as reciclagens, inclusive com os afastamentos. Então, é possível que nós tenhamos uma revolução aí no comando da arbitragem brasileira, tá? Porque não se pensa em nenhum árbitro ou ex-árbitro brasileiro para assumir o comando da comissão de arbitragem. Pensa-se em estrangeiros. E o nome do argentino Horácio Elizondo é um nome fortíssimo para o comando da arbitragem brasileira. Até a arbitragem sul-americana na nossa frente é brincadeira. E não bastasse o futebol jogado, agora ainda tem a arbitragem. Então, Horácio Elizondo, que para quem é mais antigo aí, né, não vou dizer da velha guarda e tal, mas acompanhou, né, Libertadores, final de anos 90, anos 2000, Horácio Elizondo, árbitro de Copa do Mundo, um árbitro rígido, né, tem erro, todo mundo tem, né, mas Horácio Elizondo me parece aí o menos pior dos nomes a assumir, a possibilidade de assumir o comando, a chefia da Comissão de Arbitragem Brasileira a partir de 2025. Há outros nomes em pauta, mas nenhum deles brasileiro. Que situação que a gente chegou, hein? A que situação chegamos. Deplorável e deprimente. Bom, vamos falar sobre uma aliança. Pouca gente acreditava, mas existe já um ensaio de uma tolerância. Não vou nem dizer uma aliança, né? Porque a aliança é algo voluntário, que as duas partes querem, é uma espécie de união, né? Mas uma tolerância entre Botafogo e Palmeiras como instituições que vinham guerreando já há mais de um ano, né, principalmente no final do ano passado, com as declarações de manipulação de resultados, isso e aquilo. Ao que parece, tanto o Botafogo, sob a batuta do CEO Tairo Arruda, como Leila Pereira, reeleita presidente do Palmeiras por mais 3 anos, estão adotando um discurso de frear qualquer polêmica, qualquer acusação. Eu analisei, tirando as brincadeiras, que o John Textor, ele é desse jeito mesmo, né? E a Leila acaba respondendo assim, foi até muito comedida, né? Dizendo que o John Textor disse que gosta muito de jogar no Allianz Parque, ela diz, mais uma piadinha dele e tal. E ficou nisso, né? Mas o que eu tenho percebido nas últimas 3 entrevistas da Leila Pereira é o elogio à gestão do Botafogo. O elogio ao trabalho que vem sendo feito pelo Botafogo. E do Tairo Arruda, na entrevista que ele concedeu também essa semana, percebi elogios à administração da Leila Pereira, o elogio ao time dirigido pelo Abel Ferreira,
Então, as farpas trocadas, elas deram agora lugar a um discurso mais diplomático. Leila tem mais 3 anos à frente do Palmeiras. Não se sabe quem será o presidente da CBF em 2025-26. Né? O Edinaldo tem mais um ano aí. Ronaldo Fenômeno já afirmou que venha candidato à presidência da CBF. Não se sabe se a CBF vai ser a gestora do Campeonato Brasileiro em 2026-27. Então a Leila precisa de aliados fortes. E ela precisa se complicar menos. Ela precisa angariar menos inimigos. Então, ter o Botafogo como inimigo, ter o John Textor como inimigo, um John Textor que tem muita entrada com a alta cúpula política do Brasil, principalmente a política envolvida na CPI, o John Textor, que tem um excelente relacionamento com os gestores de SAF, com os acionistas majoritários de SAF, como foi o caso do Ronaldo Fenômeno, que adquiriu o Cruzeiro, né, que inclusive tem em comum a XP Investimentos, de onde saíram lá o Danilo Cacheiro, o Tairo Arruda. Então a Leila está começando a entender que se o Edinaldo não ficar, é preciso ter um bom relacionamento com os nomes que aparecerem na cúpula da CBF. Não dá mais para trocar farpas, acusações levianas, suposições. É preciso levantar a bandeira branca. E essa bandeira branca tem sido levantada tanto pela mandatária palmeirense, como também pelo CEO do Botafogo. Acho que é o ideal, né? Deixa a polícia fazer o trabalho da polícia, o Ministério Público fazer o trabalho do Ministério Público, a CPI fazer o trabalho da CPI. O que resta aos clubes? Jogar bola. E aos seus dirigentes? Cuidar dos seus clubes. Eu acho que é isso, né? A gente fica por aqui. Daqui a pouco retornamos numa segunda edição, aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!